Uma casa perfeita para quem quer cuidar de cavalos e trabalhar com eles no The Sims 4. Oiê, aqui é a Liz Sims e hoje eu vim atender um pedido dos comentários de uma moça que me pediu uma casa para quem é amante de cavalos. Vou deixar aqui na tela passando para vocês o pedido que ela fez e eu resolvi trazer porque eu achei a ideia bem interessante. Eu acho que eu nunca trouxe coisas tão diretas assim para cavalos, eu acho que foi uma vez só, então achei a ideia muito legal. Só que tem um detalhe, eu não quis fazer simplesmente uma casa para amantes de cavalo, mas eu raciocinei um pouquinho aqui na minha cachola e pensei, por que não adicionar um desafio para essa casa? E aí o meu desafio foi fazer uma casa de até 20 mil simoleons para uma pessoa, mas que sirva para colocar um cavalo também. E eu até adicionei uma área ali de treinamento para quando você tiver um cavalo adulto, se eu não me engano só dá para treinar cavalos quando eles forem adultos, mas coloquei lá porque um amante de cavalos que se preze quer que o cavalo se desenvolva super bem. Não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para você receber os próximos vídeos que eu trouxer por aqui. E não esquece de comentar a sua sugestão de conteúdo. Como você pode ver, sempre que eu posso, eu trago os conteúdos que vocês me pedem aqui. Então é só comentar que eu encaixo no calendário de vídeos. E é claro, se você quiser baixar essa casa e outras que eu trago por aqui, é só me procurar lá na galeria Liz Sims com 2 S no final, que você já encontra as minhas construções, e inclusive essa daqui também. Agora, sem mais enrolação, vamos lá conferir como é que ficou essa casa para amantes de cavalos. A parte que diz respeito ao desafio de cavalos em si, no sentido de até 20 mil simoleons, foi algo que eu tirei da minha cabeça. A pessoa não havia pedido isso, mas eu achava que ia ficar muito, sei lá, assim, não simples, porque o seu pedido foi super legal, mas eu achei que ia ficar muito fácil. E eu queria dificultar um pouquinho a minha construção. Então eu estabeleci 20 mil simoleons. Eu juro pra vocês que quando foi chegando assim no fim, eu achei que não ia dar certo e que, sei lá, ia ficar com uns 22 mil, por aí. Mas se você começa agora no seu mundo do The Sims e quer uma casa um pouco diferente das casas básicas que já vem em Serra das Castanheiras, você, se quiser, pode colocar essa casa, porque ela foi feita pra um sim só, tá? Pra essa casa, eu separei em 2 espaços com as cercas. Essa expansão de Tomando as Rédeas, ela veio com algumas cercas, se eu não me engano foram 4, e aí eu usei 2. Eu usei uma cerca que parecia um pouco mais assim, de fazenda, um pouco mais chiquezinha, um pouco mais bem conservada, e do outro lado eu coloquei uma cerca que tinha uma madeira um pouco mais rústica, que não era uma madeira tão trabalhada, como se fosse realmente para um estábulo. Então, por isso que eu usei essas 2 cercas. Eu mexi um pouco na estrutura da casa no início, mas durante o vídeo eu vou mexendo mais na estrutura dela. Eu não queria que ela ficasse com aquele aspecto de casa caixa de sapato. Mas dentro dela eu acho que ficou bem interessante, tá bem decorado e tudo mais. Então eu acho que essa casa meio retangular, meio caixa de sapato, talvez não incomode vocês, justamente porque o interior dela tá bem bacana e a parte externa também. Algumas vezes eu dou uma olhadinha pra ver como é que estão as outras casas, porque eu gosto de fazer coisas que combinem com o ambiente, sabe? Principalmente quando é algo tão focado assim, como por exemplo uma casa para amantes de cavalos. O mundo dos cavalos é Serra das Castanheiras. Claro que eles podem estar em outros mundos, mas o mundo, digamos que básico deles é esse. Então eu gosto bastante de colocar, sabe, as coisas combinando com o mundo ao redor. Mas também com um pouquinho de personalidade, porque senão aí entra naquela questão de ficar uma casa super básica que veio com a expansão, e não era essa a minha intenção. Para essa casa eu comecei fazendo, né, como eu falei para vocês, a parte externa. Tive um pouco de dificuldade com o telhado, porque ele não estava exatamente igual na parte de dentro, então eu tive que modificar um pouquinho a parte ali da varanda para que o telhado ficasse um pouquinho melhor. Ainda tenho um pouco de dificuldade com os telhados. Tenho dificuldade com muitas coisas, mas com o telhado tenho bastante dificuldade de fazer com que ele fique bom e bonito, sabe? Mas consegui resolver esse problema e fui para a parte interna. Na parte interna eu separei 4 espaços. Eu separei a sala de estar, a cozinha, e aí a gente não vai ter mesa de jantar, mas eu coloquei 2 bancadas, daquelas que você pode colocar banquinho para sentar, então tem espaço para sentar e comer. Nós temos o quarto e nós temos o banheiro, dentro da casa do sim, de fato, que vai morar ali, né?
Sabe uma coisa que eu acho estranha? E eu não sei se ainda tá assim, porque faz muito tempo que eu joguei com cavalos, tipo, muito, muito tempo. Mas antes os cavalos, eles entravam dentro da casa, gente. E, sinceramente, me diz. Porque essa casa, ela ficou uma casa pequena, querendo ou não, né? Ela não é uma casa grande. Eu espremi ali as coisinhas para que elas conseguissem caber. Então, assim, faz sentido um cavalo entrar nessa casa minúscula e conseguir transitar por ela? Porque na minha cabeça não faz sentido. Eu não sei se era um bug e o The Sims consertou, ou se era de fato assim, jogabilidade do cavalo. O cavalo entra na casa, pronto, e acabou. Nunca vi um cavalo de verdade entrando na casa do seu dono. Então, tipo assim, estou doida? Não sei. Me contem aqui o que vocês acham. Bom, eu comecei colocando, né? Depois que eu dividi os cômodos por dentro, eu fui colocando as portas e algumas janelas para delimitar onde seriam cada espaço. Mas no decorrer do vídeo eu mudo algumas coisas. Eu me lembro que eu mudei a janela da sala para que eu conseguisse reorganizar as coisas melhor. E aí eu fiz a cozinha, fiz nesse tom de preto e meio madeira assim, com pedra. Porém, depois eu mudo, tá? Eu vou mudar o papel de parede da casa toda. Sim. É que quando eu comecei a fazer o quarto, eu tava procurando uma cama que viesse em serra com a expansão, né? Que ficasse interessante. E aí eu achei uma cama interessante, mas ela não combinava com a casa. Então aí eu mudei a casa toda. Tá? O papel de parede, né? Os móveis não, porque eu achei que a disposição dos móveis ficou bem interessante. Então eu fiz a cozinha com bancadas bem espaçosas, assim, com pia, com geladeira e fogão. Eu não me lembro qual foi que eu coloquei, porque eu não sei se eu limitei só para o jogo base e para a expansão, né? Esqueci o nome da expansão, Tomando as Rédeas. Eu não sei se eu limitei. Se sim, eu peguei um fogão e uma televisão de jogo base, porque eu acho que Serra das Castanheiras. É porque eu só me lembro o nome, Serra das Castanheiras, eu não me lembro o nome da expansão. Mas eu acho que eles não têm fogão e geladeira. Então eu acho que eu peguei do jogo base. Pelo que eu tô vendo Enfim, e aí eu fiz a sala também com televisão, gente. Coloquei uma televisão simplesinha, mas coloquei a televisão. E coloquei também um lugarzinho ali, né, pra sentar, com o sofá. Coloquei algumas decorações e etc. E fui pro quarto. Aí a saga de procurar a cama, achei uma cama bonita. Entretanto, não estava combinando com o papel de parede. Aí eu mudei o papel de parede do quarto e da sala pra combinar um pouquinho melhor. Eu acho esse papel de parede um pouco estábulo, confesso pra vocês. Mas eu achei que ficou bom, tá? Achei que ficou interessante. Uma pessoa que é amante de cavalos também ama estábulo, então vamos fingir que ela também gostou do papel de parede. Bom, no quarto eu coloquei uma cama de casal. Tem duas camas de solteiro, mas eu queria que ficasse uma cama de casal. Então, coloquei essa e coloquei umas decorações ali na parede que vieram com o Tomando as Rédeas e são decorações baratinhas, tipo 5, 10, 15 simoleons, assim, no máximo. Então, super dá pra você encaixar, só que aí você tem que, né, usar a sua criatividade, porque não são quadros, são como se fossem pôsteres ou adesivos de parede. Eu coloquei também um adesivo de 5 estrelas, como se ela fosse, tipo, o máximo nessa área de cavalos, assim, pra domar os cavalos com as habilidades. Ela fosse, assim, a top das tops. Então, eu coloquei, sei lá, também como se ela tivesse ganhado algum prêmio por, né, treinar campeonatos, fazer campeonatos com cavalos. Coloquei também ali uns espelhos, uns armários, umas coisinhas de quarto e fui pro banheiro. No banheiro coloquei bem simples. Eu não sei se tem privada, chuveiro e pia, mas chuveiro e pia eu tenho certeza que tem. Eu até coloquei. Inclusive, esse chuveiro com essa toalha de coisinhas de cavalo é muito fofinho. Eu amei colocar. Achei que ficou fofo demais. E aí eu fiz o banheiro e pra decoração coloquei ali uma plantinha, uma coisa bem simples, porque eu queria que tivesse o máximo de coisas de Serra das Castanheiras possíveis. Mais uma vez, não falando o nome da DLC, falando o nome do mundo, gente, é porque eu esqueço. Aí eu terminei na parte de dentro, né, e fui pra parte externa. Na parte externa eu comecei colocando esse negócio de treinamento de cavalos aí, que é com os barris, e eu estava usando o Move Objects, então por isso que eu consegui posicionar ele tão na borda. Depois eu fiz o estábulo, né, primeiro eu tive que fazer um cômodo inteiro para pôr o telhado, e aí depois eu abri essas duas entradas pro cavalo, porque mais uma vez, não faz sentido para mim um cavalo abrir uma porta. Então,
eu deixei aberto, sem porta, né? Coloquei ali a caminha dos cavalos dentro e coloquei algumas coisinhas do lado de fora. Eu coloquei bastante plantinha de capim das pradarias, que são essas verdes que vocês estão vendo aí, mas esse lote em específico ele tem uma qualidade de lote, que esse como é o nome que fala, que cresce capim das pradarias aí, então não é um problema, sabe, a comidinha do cavalo, não tem muito problema. Coloquei uma bolinha ali para ele se divertir, porque eles ficam com vontade de se divertir, eles têm necessidades. Você não consegue controlar eles, mas você consegue ver quais são as necessidades, como por exemplo as abelhas do Vida Sustentável. Coloquei também um lugarzinho para ele beber água, um lugarzinho elevado assim para ele comer e fui colocando plantinhas ao redor, decoraçõezinhas ao redor. No Serra das Casas, no Tomando as Rédeas, tem algumas decorações que eles não vêm no debug, são decorações muito bonitas. Tipo, eu vou colocar aí um carrinho com um gnominho. Gente, eu achei muito fofo. E tipo, não vem no debug, então eu achei bem interessante. E eles trazem, olha, esse negócio de esses barris, esse negócio de limpeza aí com a vassoura, o carrinho que eu falei, são coisas que provavelmente viriam no debug, mas vieram no Tomando as Rédeas, na opção normal, e eu achei muito lindo. Só que aí eu tenho um adendo. Essa caixa de correio e essa lixeira não são nem do jogo base e nem do Tomando as Rédeas. Então, são as únicas coisas, porque eu vi lá na galeria, que são as únicas coisas que não são nem da expansão e nem do jogo base. E aí, se você só tiver esses dois, né, se você só tiver Tomando as Rédeas e o jogo base, você não vai conseguir ter esses dois itens. Aí você substitui pela caixa de correio do jogo base e pela lixeira do jogo base também, porque no Tomando as Rédeas não tem. Bom, começamos o tour aí pra vocês. Olha aí, eu mudei, tá vendo o papel de parede? Eu confesso que eu achei bastante legal o papel de parede, achei que ficou muito bonito. Senti falta no meio do tour de colocar aí um negocinho de telhado pra ficar com uma vibe mais madeira mesmo de casa. Então, coloquei e achei que ficou bem legal e voltei pro tour. Me contem o que é que vocês acharam. Eu acho que passou ainda mais a vibe de estábulo, mas por mim tudo bem. Assim, se pra pessoa que pediu não tá tudo bem, aí você pode trocar o papel de parede. Mas eu achei que ficou legal, deu uma vibe diferenciada, deu um pouco de personalidade pra casa. Como vocês estão vendo, ó, é o fogão e a geladeira do jogo base, eu escolhi eles porque eu acho que eles têm muita vibe de interior, sabe? É um fogãozinho assim mais além, um negocinho assim um pouco mais diferente, um pouco mais simples. Então eu achei que ficou mais interessante pra colocar nessa construção que é meio de interior, né? Gente, a minha assim, ela tá doente, ela tá com uma dessas enfermidades novas que vieram com o Natureza Encantada. Então, ela vomita várias vezes. Acho que em vários tours que eu já fiz por aqui, desde que lançou a expansão, vocês devem ter visto ela vomitando algumas vezes, porque ela pegou uma enfermidade. Agora, para entrar no estábulo, é claro que eu posso entrar sozinha, mas é muito mais interessante trazer um cavalo. Então, eu adotei um cavalo para mostrar para vocês como é que seria, né, essa jogabilidade. Provavelmente vocês já conhecem, porque lançou há algum tempo, né, Tomando as Rédeas, mas eu achei que seria legal, sabe, colocar. Esse negocinho de resgatar cavalos eu achei bem interessante também. É como se fosse a adoção de cachorros e gatos, o que é muito mais legal do que você simplesmente adicionar um cavalo no cache. Então, sabe, eu achei que é uma jogabilidade, né, um negocinho interessante. E aí chegou ele e eu vou mostrar pra vocês aí, né, ele comendo, ele usando o estábulo. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui o que é que você achou. Comenta aqui se você usaria essa casa para você que é amante de cavalo. E não esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para que você receba sempre os conteúdos que eu for trazendo por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e a gente se encontra no próximo vídeo, que já é amanhã. Até mais e aproveitem a casa!